Olá, eu sou Cícero Andrade, Eu sou Flávia nós somos Tavernari. coaches de carreira e grandes mudanças. No último vídeo, a gente falou sobre o primeiro ponto dos 5 mais importantes para você gerar uma mudança na sua vida de forma estruturada. E neste a gente vai falar sobre os dois próximos pilares: autoconhecimento e viabilidade. Enquanto a Flávia divide a tela aqui, vá pegando, como sempre, o seu caderninho e a sua caneta para que você possa ir tomando nota. Vamos falar agora de um pilar super importante, que é o pilar do autoconhecimento. Que vem logo depois do primeiro pilar, que é o da clareza. Já dizia o filósofo grego da antiguidade Sócrates: conheça a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Nossa, bonito, Muito né? bonita essa frase, mas ela é, acima de tudo, ela é uma frase fundamental para o que quer que a gente queira na nossa vida. Porque sempre, por mais que a gente não enxergue ou concorde, as grandes batalhas da nossa vida são as batalhas internas. Nosso maior adversário é sempre, em todas as vezes, a gente mesmo. Isso, as nossas batalhas são sempre com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os nossos incômodos. Então, Com quando a as gente nossas crenças limitantes, com os nossos sabotadores, com batalhas que a gente muitas vezes, na grande maioria do tempo, se você for analisar qualquer problema que você tenha na sua vida, você gasta muito mais tempo batalhando internamente consigo mesmo do que propriamente lidando com o problema externamente. Então, essa alçada do autoconhecimento, ela é fundamental para que você consiga dar passos fortes e firmes em direção ao que você queira na sua vida. Ter acesso aos nossos desejos mais profundos, dependendo do tipo de vida que você viveu até aqui, não é uma jornada fácil. Por isso, devemos nos livrar das influências externas, tentando, de certa forma, alcançar o que é mais puro e o que é mais límpido dentro de nós mesmos. Mas então, o que é o autoconhecimento? Ou melhor, qual é a parte importante nisso tudo para a minha mudança? O que eu realmente preciso saber? Como a própria palavra diz, o autoconhecimento é se conhecer, é conhecer todos os aspectos da sua personalidade, é conhecer a si mesmo com profundidade, é conhecer, por exemplo, os seus valores. Os nossos valores são muitas vezes criados nos primeiros anos das nossas vidas, levando como referência, por exemplo, os valores dos nossos pais ou das comunidades que a gente vive ou dos exemplos que a gente acaba seguindo ao longo da nossa vida. Lembre-se, os valores são talvez a mola mestra do impulsionadores da tomada de decisão que a gente tem na nossa vida. As nossas decisões, geralmente, elas são baseadas sobre os nossos valores. Eu costumo dizer que os valores, eles dominam as nossas decisões e o conjunto de decisões que a gente tem na nossa vida, ela rege o nosso destino. Então, o nosso destino acaba sendo, de certa forma, uma consequência natural dos nossos valores. Podemos falar de comportamentos, né? Comportamentos são as reações que a gente tem em relação ao que o mundo nos apresenta. A gente, ao longo do tempo e ao longo da nossa educação e também baseado pelos nossos valores, a gente acaba se comportando de formas diferentes em função de coisas diferentes que acontecem nas nossas vidas. A gente não pode esquecer também do que a gente chama de autossabotadores. O que são autossabotadores, Flávia? Os autossabotadores a gente vai detalhar daqui a pouquinho, mas são aquelas questões que nos sabotam. A gente mesmo se sabota, a gente mesmo deixa de fazer uma coisa que deveria fazer, a gente mesmo tem determinados comportamentos que podem ser derivados dos nossos sabotadores. Não podemos esquecer também das habilidades e competências, coisas que muitas vezes a gente tem entregue por Deus ou por uma força superior como dom, ou habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e estão sempre muito associados e combinados com os nossos maiores desejos e os nossos maiores sonhos também. Por exemplo, muitas vezes nossos sabotadores não deixam a gente avançar, como a gente tinha falado anteriormente. Muitas vezes nos nossos programas individuais ou em grupo, aplica testes nos participantes, como esse que você está vendo, Que são os testes dos que sabotadores. são os testes dos sabotadores. Essa teoria diz que todos nós temos 10 sabotadores. Todos nós. Alguns num grau maior, alguns num grau menor. E a gente pode aprender a lidar, a trazer para a consciência para poder lidar com esses sabotadores. E o que são sabotadores? Deixa eu falar um pouquinho Fale um sobre pouquinho. isso, então, Flávia. Segundo essa teoria da psicologia positiva,
ela acaba dizendo que o ser humano é o filhote, né, ou a criança, no nosso caso, mais frágil do reino animal. Se você comparar, por exemplo, um filhote de cachorro e um bebê, o nível de desenvolvimento e a velocidade de desenvolvimento de um animal, ele é muito mais rápida do que um bebê. Por quê? Porque o bebê ele necessita muito mais ali dos cuidados dos seus progenitores, muito mais no que eu digo a respeito de tempo, né? Muito mais tempo do que, por exemplo, de um cachorrinho. Ele tem ali os primeiros contatos com a mãe e logo ele passa a ter uma vida autônoma. Diferente dos outros animais da natureza, precisa de cuidados por vários anos, que são supridos geralmente por dois grandes super-heróis. Pelo menos é dessa forma nós, crianças, vemos. E geralmente são os nossos pais ou quem representam esse papel. Só que ninguém no mundo é perfeito. E a convivência com o mundo adulto e imperfeito faz com que alguns mecanismos mentais sejam criados para a nossa sobrevivência. Esses mecanismos mentais que acabam trazendo o equilíbrio aí da imperfeição que os nossos pais não conseguem suprir, a gente chama de sabotadores, que são uma repetição de comportamentos que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia de forma inconsciente na nossa infância ou na nossa adolescência, que no futuro podem vir a atrapalhar bastante aí a forma com que a gente vê o mundo e a forma com que a gente age no dia a dia. Os sabotadores são mecanismos mentais criados de forma inconsciente e fazem, muitas vezes, esses comportamentos que eu acabei de falar para vocês se repetirem desde a infância. E na vida adulta pode vir a nos prejudicar, e a prejudicar, inclusive, o nosso olhar em relação à realidade. E esses comportamentos que são derivados dos sabotadores, muitas vezes a gente não tem a menor consciência que a gente tem eles. A gente nem sabe que os sabotadores estão agindo, mas a gente repete comportamentos que podem de verdade nos afastar dos nossos planos. Por isso é muito importante ficar atento em relação aos sabotadores, porém, a gente tem que conhecer também com profundidade e saber quais são os nossos principais talentos, quais são as coisas que a gente, de certa forma, entre aspas, herdou de alguma circunstância astral, um dom. Que dom a gente tem? Ou que habilidades a gente desenvolveu ao longo da nossa vida? Assim como as competências que temos mais desenvolvidas. É uma excelente forma de nos conhecermos melhor. Porque muitas vezes a gente também vai usar toda essa parte de autoconhecimento, a gente vai entender quais são os nossos talentos, habilidades, competências, como eu tomo decisão, como eu estou me sabotando, o conjunto de coisas que eu conheço sobre mim, eu trago para minha consciência e vou usar onde? No planejamento, para que esse planejamento estratégico, para que as decisões de mudança, para que a decisão sobre o futuro leve em conta todos os aspectos sobre a minha vida e sobre a minha personalidade. Escolha um trabalho que você ama e nunca mais precisará trabalhar na sua vida. Já dizia Confúcio, um filósofo chinês da antiguidade. Né? Enfim, a gente acaba tendo uma visão de trabalho aí muito associado ao sofrimento, ao esforço. Confúcio já trouxe aí há milhares e milhares de anos aconselhando a você a trabalhar com o que você ama, porque se você não vai se sentir, entre aspas, trabalhando, você vai se divertir e ser feliz com o que efetivamente você faz. E provavelmente esse com que você ama está muito relacionado com os talentos que a gente tem, né? Exatamente. Com aquelas competências que a gente tem desenvolvida, que a gente gosta de fazer mais uma coisa do que a outra. O que a gente aconselha a você fortemente é que você se livre das influências externas e descubra o que verdadeiramente você ama fazer. Pode ser que nunca mais você trabalhe por obrigação, você trabalhe por diversão. De certa forma, é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? A gente ama dividir conhecimento, a gente ama poder ajudar as pessoas e a gente faz isso que está fazendo aqui com você com enorme prazer. Esse caminho do autoconhecimento e de se procurar se conhecer com profundidade, ele é extremamente importante nessa jornada. A profundidade no autoconhecimento aflora a essência da pessoa e destrava e traz a clareza necessária que a gente falou lá no módulo anterior. Depois de descobrir o que realmente deseja e o que realmente se quer para a vida, vem a pergunta: e agora, isso é realmente viável? E a gente vai entrar no próximo ponto, que é qual é, Flávia? É a viabilidade do que se descobriu. Quando a gente fala de viabilidade, é muito importante que a gente traga o conceito do que eu quero fazer é possível. Porque muitas vezes a gente fica bloqueado
pela possibilidade ou não de uma mudança efetiva na vida, de uma Exa mudança efetiva na carreira, por exemplo. exatamente. E aí a gente entra numa zona muito perigosa que a gente tem que ter muito cuidado. A diferença do que é muito difícil e do que é impossível. São coisas bem diferentes, mas às vezes a gente se traz para algumas armadilhas que a gente confunde esses dois conceitos. E por que isso acontece? Porque tem uma coisa que nos envolve desde os primeiros tempos da nossa vida, que é a famosa zona de conforto. Sair dela pode ser traumático e exigir muito esforço. Qual é o primeiro momento que a gente sai da nossa zona de conforto, Flávia? Quando a gente nasce, por exemplo. Não sei se sou eu o primeiro, mas um dos Aham. primeiros momentos é o nascimento, por exemplo. A gente está lá dentro do ventre, no quentinho, no escurinho, e de repente a gente tem que vir para o mundo. Com certeza, sair da barriga das nossas mães, seja por meio natural, seja por cesariana, é de verdade uma forma radical de mudança e de sair da zona de conforto. E a gente invariavelmente acaba se colocando na zona de conforto, pessoal. E por isso, às vezes, é muito mais cômodo inventar a desculpa do impossível do que fazer com que a gente entre em movimento, do que fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Não é que não existe o impossível, ele existe sim. Tem coisas que são impossíveis e a gente vai até agora, perto que você tome nota, tratar de uma forma que a gente consiga separar muito bem esses dois conceitos. Porém, é necessário diferenciar o impossível do muito difícil para que a gente possa seguir em frente. Vamos conceituar, então, impossível e muito difícil, Flávia. Como é que pode ser isso? Vamos arbitrar aqui que se ninguém fez antes, isso é impossível. Se Teoricamente, isso é teórica, impossível. Até alguém chegar lá e fazer. teoricamente, se ninguém realizou uma determinada coisa que você queira realizar no mundo, teoricamente, isso é impossível. Mas se alguém já fez, pode ser feito novamente, mesmo que seja muito difícil. É isso aí. Às vezes a gente tropeça nesses objetivos. E muitas das coisas são muito difíceis e não impossíveis. São raríssimas as coisas que são efetivamente impossíveis. Mas você pode estar me perguntando, mas Cícero, o que fazer quando a gente se depara verdadeiramente com um sonho ou uma meta que é impossível? Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer sim. O que eu digo para você? Ressignifique o seu sonho. Vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu tenho mais de 20 anos, apesar de não parecer. Você pode olhar aí, eu estou bem aí em forma, bem enxutinho. Por exemplo, eu não posso mais ser piloto da NASA, pois passei da idade. Ou seja, isso para mim é verdadeiramente impossível. Esta é a hora de identificar qual é o prazer ou o ganho em segunda camada que eu teria na realização dessa atividade, para procurar algo parecido que eu tenha ganhos similares. Por exemplo, eu posso ser piloto de voos comerciais. Se isso preencher a sua segunda camada, se preencher aquilo que te traria a atividade como piloto da NASA. Faz sentido para vocês, pessoal? Isso tudo faz sentido? Né? Separar o impossível do muito difícil faz sentido para que a gente vença a nossa zona de conforto e siga em frente? Né? Uma vez certificada a viabilidade, viu que é possível se fazer ou se ressignificou o sonho, é hora de começar um passo muito importante, o planejamento. Só que sobre o planejamento e ação direcionada em constante, a gente vai falar com você no próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo para falar dos próximos 2 pontos que formam os 5 pilares fundamentais para uma mudança. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.